Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa nossa live de domingo com o tema O que é um homem de verdade, tá? O que é um homem de verdade? A gente tem aí dois convidados na nossa live de hoje, né? Vou aguardando aqui enquanto o Instagram vai avisando a galera que a gente já está online. Ó, o pessoal já começou a entrar aí. Eu estava com receio porque o Instagram me deu uma restrição, não sei por quê. E aí eu tava com receio que a live não fosse pro ar. Mas tá indo pro ar, então tá avisando a galera, tá ótimo, isso já é muito bom. Enquanto os convidados não entram aí, né, e fazem a solicitação para estar com a gente, vocês já vão entrando, eu peço, né, o apoio, que vocês estão vendo aqui, ó, tô com o olho inchado, vermelho, tive uma situação alérgica, né? Tô aqui falando até com uma certa dificuldade, mas não deixaria de ter essa conversa com vocês hoje, né? Justamente porque o tema é muito importante e não deixarei meus convidados na mão também, né? Não remarcaria com eles só por conta disso daqui, né? Mas então eu peço aí a compreensão de vocês, porque esse rosto ele tá meio inchado, os olhos também. Então é por isso, é por uma alergia, tá? Vamos lá, vamos esperar aí a galera entrar. E eu já vi aí, hoje eu abri caixinha, né, para iniciar aí o nosso tema. Deixa eu ver se eles não apareceram por aqui. Guilherme, não, Guilherme, convidei. Alexandre, vamos lá. Foi. Logo já estão aparecendo aí. Vamos lá. Então, independente aí, enquanto o pessoal não entra, vamos começando a nossa conversa aqui sobre ser homem de verdade. Teve uma pessoa que botou ali na caixinha que se ela respondesse o que é um homem de verdade para ela geraria muita polêmica, né? E o pessoal não entenderia muito bem. Então, já dou aqui o tom da nossa conversa de hoje, que obviamente, ele é um tom polêmico, né? É uma conversa polêmica, porque esse de verdade traz aí uma provocação óbvia, né? E não é evidente que a gente precisa conversar sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui que o Alexandre apareceu. Pede aí para entrar, Alexandre. Putz, vamos ver. Vamos ver se o Guilherme consegue entrar aqui. Aí, ó, acho que o Alexandre vai conseguir. Onde é que tá o Guilherme? Não deu? Vamos lá. Eu imagino que tenha sido pela restrição, essa que eu acabei de comentar com vocês. Me deem mais um minutinho aí. Vamos ver. O Instagram me restringiu a minha conta. Por quê? Vamos ver, vamos convidar aqui de novo. Opa, Opa, Alexandre, boa noite. boa noite. Vamos ver se você não vai cair aqui, porque alguém fez alguma coisa com o meu Instagram e Ah, aí não, tá, as coisas estão caindo. Tá? Não tá ficando stories, não tá ficando nada. Ô, Guilherme, boa noite, Fala, cara. Tava preocupado rapaziada. já que a nossa Beleza? conversa Boa pudesse não noite. sair. Pô, eu tava contando aqui pro Alexandre. Aconteceu alguma coisa com o meu Instagram e aí ele tá bloqueando stories, tá bloqueando um monte de coisa aí. Tentei botar uma legenda na nossa divulgação e nem foi, né? Vocês viram Sim. que ficou só a foto chapada ali. Aham. Então, ah, não sei porquê, mas enfim. faz Vamos lá, como parte. é que vocês estão, meus amigos? Estamos bem. Eu, particularmente, estou bem, graças a Deus. Ah, que Bem bom. também. Opa, domingo, graças a Deus, muito bom. Com a família.
chuvoso aqui, tá chovendo bastante, cara. Onde é que você mora mesmo, Alexandre? Hã? Onde é que você mora mesmo? Paraná, Terra Roxa. Terra Roxa no Paraná, cara. E você, Guilherme? Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, Santa Catarina. Bacana. Para a galera já ir se ambientando aí, conhecendo vocês. E Para a gente iniciar essa nossa conversa, pessoal, vou pedir para vocês se apresentarem aí. Vamos começar pela ordem ali, o Guilherme, depois o Alexandre. Queria que você falasse, Guilherme, quem é o homem, Guilherme? Te apresenta aí. Então, me chamo Guilherme, tenho 26 anos, né? Sou casado, tenho 3 filhos. Atualmente moro em Blumenau, Santa Catarina. Conheci aí o Wilson lá no curso Eras, um baita curso aí que foi palestrado pelo Miguel Soriani. E é isso aí. Beleza. E o que tu faz da vida aí, Guilherme? Então, Que tu tá? hoje eu trabalho como operário, né? Trabalho numa fábrica de embalagem de papelão. Massa, bacana. E você, Alexandre, se apresenta aí pra galera. bom, meu nome é Alexandre, tenho 40 anos, sou casado, tenho 4 filhos, 3 conosco, um no céu já. Sou gerente industrial. E essa daqui eu tava pensando, essa é a live do Sul, né, cara? Porque aqui tem os 3 estados, né, meu? Começa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. mesmo. É a live do Sul, cara. Você sabe que Para todo o Brasil, né? além de ser a live do Sul, é um tema provocativo, né? Eu tinha feito uma live. Muito. Qual foi o tema? Sobre egoísmo. Eu fiz uma live sobre egoísmo, né? E aí entrou, acho que muita gente entrou, e aí algumas esposas devem ter mandado para os caras, né, para os maridos e tal. E o pessoal ficou meio chateado, eu acho. Aí eu fui xingado. Eu não sei se não me restringiram por causa disso. E aí eu fiz essa live agora sobre ser homem. Bom, E talvez aí... tenha alguns xingamentos aqui também. Não, talvez não. Mas o pessoal é mais tranquilo aqui durante a conversa. O pessoal é mais raivoso no direct depois. Sim, Mas sim, vamos lá. sim. Vamos lá. Sabe que uma pessoa colocou na caixinha ali antes para mim que se ela comentasse o que era para ela um homem de verdade, seria muita polêmica, né? Ela seria... né? As coisas se inverteram na escrita dela. Assim, a gente não saberia mais nomear o que é um homem de verdade. Né? E essa confusão, ela é muito do nosso tempo. Porque imagina uma conversa como essa, sei lá, eu não sou muito apegado ao passado, assim, para dizer assim, no passado as coisas eram melhores e tal. Mas se a gente pensar, né, esse assunto, ser homem, há 100 anos atrás, ele não seria necessário, né? Ninguém pararia para ouvir, né, três caras falando sobre ser homem. Então, a gente ter 30 pessoas aqui no domingo de noite já mostra o quanto isso é importante, né? O quanto isso está confuso. Outra coisa, né? É que eu fiz uma enquete também, né? Se teu parceiro é um homem de verdade, mesmo sem nomear, assim, sem teorizar muito o que é um homem de verdade. E 75% das pessoas botaram que não é um homem de verdade. Então, você vê o tamanho da crise do nosso tempo, né? De pessoas que convivem com homens que não reconhecem nos parceiros, né, no homem que está ali do lado, um homem de verdade. E aí isso é um baita problema, né? É um baita problema porque, né, essa crise ela vai dilacerando os relacionamentos, vai dilacerando a sociedade como um todo, né? Mas eu já, depois da fala de vocês falarem, que vocês pensam sobre isso, aí eu vou falar um pouquinho sobre essa história do homem de verdade aí, mas queria ouvir de vocês, que quando eu convidei vocês, porque o pessoal não sabe que a gente não conversou antes da live, né? A gente não combinou nada. Então, mas eu queria ouvir de vocês aí, quando vocês ouviram esse convite, esse termo aí, homem de verdade, o que vocês pensaram sobre isso? Bom, na verdade, você falou, vamos fazer uma live sobre ser homem, né? E hoje o que eu vi é homem de verdade, né? Como ser homem de verdade, né? Então, a gente realmente não conversou nada, mas eu estava pensando, quando você comentou com a gente e tal, né? Eu falei, primeira coisa, né? Vamos falar que a grama é verde, né? Uhum. Chegou realmente a época da gente estar falando, olha, a grama, ela é verde, né? Tá aqui, né? Como que é a textura dela, mais ou menos nesse sentido, ou seja, ficar aqui falando, não
deveria haver necessidade. É bem isso, como disse Chesterton, né? Mas a questão do homem de verdade, que é uma coisa simples, básica, essa questão da masculinidade, nasce primeiro da responsabilidade, né? Que, como a gente falou, uma coisa básica, uma coisa simples, ou seja, o que é ser homem de verdade? Cara, a primeira coisa é ser responsável. Primeira coisa, ou seja, o que eu tenho dentro da minha realidade, dentro da minha vida, independente do meu cenário de vida, se eu tenho esposa, se eu tenho filho, se eu não tenho, se eu sou solteiro, quais são as minhas responsabilidades? E como eu estou sendo responsável, como digamos, que sucesso que eu estou tendo diante dessas realidades que eu devo cuidar, que eu devo zelar. Começa a partir daí. Se não tem responsabilidade, o meu grau de responsabilidade vai dizer como que está a minha hombridade, digamos assim, perante as pessoas, perante as situações que eu vivo. Perfeito. Você sabe que essa tua introdução, Alexandre, ela já desmonta uma certa narrativa, né, de um número grande de homens que acredita que a masculinidade está numa certa força física ou numa força sexual, né? Então, assim, a gente já mostra o tom da conversa aqui de cara, né? Quando a gente coloca no cenário da responsabilidade, é que, olha, responsabilidade é para todo mundo. Teve alguém que botou assim, ser homem de verdade é ser honesto e fiel. E isso, de alguma forma, é para qualquer ser humano, né? Assim, tipo, todo ser humano deveria ser honesto e fiel. Mas se a gente fizer uma certa diferenciação de gênero, é esperado que essa responsabilidade esteja no homem, né? No ser homem. Basicamente porque, ao longo da história, isso foi muito natural de algumas responsabilidades ficarem, né? Principalmente da porta para fora, aí, né? Ir para a guerra, né? Manter a casa e tal. Né? Foram responsabilidades que o homem não pôde fugir. E hoje os homens fogem, né? Fogem, assim, a quantidade de homem que não quer ter filho, não quer ter família, quer ficar morando na casa dos pais e tal. Isso tudo é não assumir responsabilidade. E a desgraça não é que, assim, se a gente fala disso, né? A gente está fazendo uma live sobre isso. Se a gente chega para um homem e fala isso, ele vai dizer assim, né, esses homens que agem desse jeito, eles vão dizer assim, mas é porque eu me sinto bem, assim, eu fico feliz, assim, tá? É a minha história. Cara, a desgraça é que, na realidade, a masculinidade desse sujeito, ela está castrada, ela está diminuída. Né? Esse sujeito, ele se acha homem, mas ele está, né, assim, apequenado. E, infelizmente, que assim, em nós não toca, nenhum homem tem que nos provar que é homem, né? E de alguma forma a gente também só tem que provar que é homem para as próprias esposas. Então, essa nossa conversa é mais no sentido assim, de fazer uma análise do nosso tempo, né? Mas você vê que esse lado da responsabilidade, o quanto a gente tem hoje homens que... E aí o trabalho tema da traição, né? Vocês acompanham aqui no Instagram. O tamanho da irresponsabilidade, né? Do tamanho da imaturidade, não dá para contar. São homens que não dá para contar, né? Você sabe que tem um fato, até contei para pro Felipe, que estava conosco na imersão lá, que teve um fato que me chamou muita atenção com o Guilherme, e eu já vou passar a bola para o Guilherme aí falar da posição dele. Na imersão no sábado, eu estava muito mal, estava muito cansado, estava exausto, assim, estava me sentindo até com febre. E disse assim para a galera: olha, vou ter que descer lá, vou ter que dormir e tal, que eu tô exausto. E aí, acho que devo ter dormido uma hora, mais ou menos. E aí, lá pelas tantas, o Guilherme foi lá me chamar, né? Foi lá me acordar, assim. E aí tá aí. Eu tava meio dormindo, disse: não, vou continuar dormindo aqui, depois eu vou lá para cima. Só que aquilo me chamou muita atenção, porque essa é a atitude de um homem de verdade, entende? É alguém que, assim, sabe que o outro tá ali, tá mal, né? Por algum motivo não tá tão sóbrio, né? Porque tava no evento, a gente pagou pra estar lá e tal, naturalmente ele deveria estar na aula, né? Então, assim, o cara não tá bem, eu vou lá ver se o cara não quer vir assistir a aula, porque, né? Assim, faz sentido ele estar na aula. E isso é a atitude de um homem de verdade, né? Então, essa responsabilidade para com os seus, mesmo que seja ali num cenário quase artificial, porque a imersão durou 3, 4 dias e agora, né, a gente
vai se encontrar de novo por alguma coisa assim de acordo, né? De marcar algo. Mas dificilmente esse encontro de todo o grupo vai acontecer novamente, né? Mas isso, é por isso que eu digo um encontro, de certa forma, artificial, porque a gente não se conhecia antes do evento, né? Mas isso é a atitude de um homem de verdade, assim, dessa responsabilidade. E aí, Guilherme, me fala a tua percepção desse homem de verdade. Então, isso, como já falou no início, né, esse é um tema que gera muita polêmica. Para muita gente pode estar sendo muito machista e tudo mais, mas nada do que a gente vai falar que é preconceituoso, né? Deixar bem claro, é que a realidade é o que está acontecendo. A masculinidade hoje em si ela está em crise, né? Realmente o homem ele não quer ter responsabilidade, ele não quer assumir o seu compromisso de homem e como pai de família. Hoje, por N motivos, os homens eles estão muito sensíveis, né? Tudo que você fala, você olha antigamente nossos avós, tudo aqueles homens grosso, estúpido. Hoje tem muitos homens que eles estão, certo, assim, meio sensíveis. Você não pode falar com eles de uma forma que tudo já, né, e tudo mais assim. Mas o homem, de uma certa forma, ele tem que ser sensível, né? Mas ele tem que ser sensível na cordialidade com as mulheres, né? Com a sua mulher, no caso. Compreensão para com elas, com cavalheirismo. E a grande maioria das mulheres espera ter ao seu lado um homem desse tipo, né? Um homem que seja cordial, seja cavalheiro, um homem que esteja à frente da casa, né? Da família. Isso é importante. Isso, o feminismo, ele veio acabar com tudo isso, né? Querendo ou não. Ele veio para destruir isso realmente. Que as mulheres elas se tornam independentes, que homens, a gente consegue se virar sem um homem. E na psique da mulher isso ela é muito importante, porque ela pode já existir, né, dentro dela algo que lá no fundo que diz ainda, que dentro do lar ou na vida que precise da existência de um homem, por mais que seja mínima, mas ainda exista, né? Isso ao longo do tempo se perdeu. Hoje, se a gente for falar, muita gente pode vir nos criticar sobre esse assunto, né? Você sabe, Guilherme, que agora vem o que eu tinha pensado em falar, né? Você largou a bola para eu falar Já sobre isso. largou, já. Largou para dar a versão teórica aqui. O que acontece, né? Existia, assim, ao longo da história, sei lá, 300 mil anos, existia dois tipos de homens, né? E aí foi se formando um terceiro homem. Né? Existe um homem que ele era esse, eu estou falando assim, voltando lá na época das cavernas, né? Então, assim, me ouçam até o final, a galera que está acompanhando a live, me ouçam até o final do que eu vou falar para entender onde eu quero chegar, né? Existia esse homem que era o garanhão, que era o caçador, que, né, pegava todas as mulheres, na época nem eram fêmeas, né? Não eram mulheres ainda. Eram né, nesses termos, assim, que era realmente para procriação e tal, para crescer as tribos, enfim. E tinha esse homem que pegava todas, né? E ele não tinha nenhuma preocupação moral, afetiva, sensível, nada com essas mulheres. Assim. Tipo, ele estava ali como se estivesse distribuindo a semente dele em todas as mulheres que ele encontrava, né? Bom, tudo bem, existia esse cara, só que qual era o problema disso, né? A mulher, uma mulher desde sempre, né? A mulher na gravidez, ela fica mais lenta, né? Ela fica mais sensível, mais frágil, né? Ela tem várias mudanças corporais, então, tipo, isso é inegável e é ao longo de todo sempre. A mulher passa por isso. O que acontecia quando a mulher engravidava, né, de um cara desse que pegava todo mundo, pegava todas as mulheres nas cavernas lá, né? Ela não tinha apoio e essa mulher morria. Ela morria, óbvio, né? O leão comia, ela ficava lenta, ela não conseguia fugir e tal. E morria. Só que tinha um outro tipo de cara. Tinha um outro tipo de cara que ele era frágil, né? E a única garantia que ele queria era de saber que aquele filho que ele iria cuidar, que aquela mulher que ele cuidava, era realmente dele. Só que assim, DNA tem, né, 80, 90 anos. Então, desde muito tempo atrás, os homens, né? A gente acaba, e inclusive hoje, né? Sim, a gente tem que confiar na palavra da mulher. Então, isso por si só já coloca na gente uma condição muito diferente, porque quem sabe de quem é o filho realmente é a mulher. Né? Assim, a gente tem que confiar, né? Não usando a coisa do DNA. Mas imagina há 300 mil anos, né? Então tinha esse homem que queria realmente pegar todo mundo e tinha o homem que não tinha isso nele, né? Mas ele, né, precisava saber que aquele filho que ele iria cuidar, que aquela mulher que ele ia cuidar, era dele. Então como é que ele fazia? Começou a deixar ela, né, num lugar preservado, num lugar cuidado lá, e aí ele saía. Aí ele saía e trazia um mantimento para essa mulher.
né? E o que começou a acontecer? As mulheres começaram a perceber que com aquele cara que pegava todo mundo, que era um caçador, né, que era bonito e tudo mais, elas não conseguiam ter uma vida com aquele sujeito, né? Só que elas precisavam de um sujeito que então fosse esse sujeito que quisesse ter uma vida com elas, porque na época da gestação, da gravidez, estou falando de 300 mil anos de história, nem sabia como é que engravidava direito, não se tinha o conhecimento de hoje, né? Tá. E isso foi avançando, as tribos foram acontecendo, as famílias foram acontecendo, tudo mais, tudo mais, tudo mais. E de uns 300 anos para trás, 300, 400 anos para trás, não, aí muito mais perto na história, surgiu uma coisa que veio hoje aqui na caixinha que eu abri, veio muito isso, né? Que é isso que o Guilherme estava falando, né? É o homem como pai de família, né? Isso também é bem recente, porque a gente tinha esses dois homens, assim, um frágil tentando, né, se assegurar numa certa masculinidade e o outro, assim, pegando geral. E aí, quando a gente se constitui como uma sociedade um pouco mais organizada, com leis, hábitos, normas e tal, né, surge esse cara que era o pai de família. Né, que isso que eu estou trazendo é de um estudo americano, e aí eles nomeiam como keeper. Né? Então, esse keeper era esse pai de família, que era o cara que tinha a intenção de escolher uma mulher, né, casar com ela, ter filhos com ela, constituir a família com ela e honrar esse compromisso. Né? Então, seguiu existindo esses três tipos de homens, só que o que aconteceu aí de 100 anos para trás, né, com essa coisa aí que o Guilherme falou, de um certo efeito, né, do feminismo, que esse homem, pai de família, tanto que falar esse nome, né, pai de família, em alguns contextos já gera uma certa dor, assim, uma certa inveja pelo homem sensível e uma certa raiva pelo homem que não queria que isso fosse, né, falável, né? Mas o que acontece? Esse keeper, esse pai de família, ele foi sendo desconstruído. Qual foi a noção que foi sendo colocada? Esse cara, ele é um opressor, ele bota a mulher abaixo dele, né? Ele se coloca à frente, acima da família, não sei o que, não sei o que. Né? Só que isso tudo, na prática, claro, estou falando em nível geral, óbvio que tem situações, se a gente pegar situações pontuais, é óbvio que tem situações bem graves ao longo da história. Mas, em nível geral, esse era o keeper, né? Que era o pai de família. Só que ele foi sendo desconstruído, foi sendo desconstruído, foi sendo desconstruído. E o que a gente tem no nosso tempo hoje, né? A gente tem hoje, assim, talvez 5% de keepers, né? São esses caras, assim, que decidiram que querem viver para sua esposa, querem viver para os seus filhos, querem constituir sua família, querem honrar o seu trabalho, querem viver cada dia realmente assim, ó, se fosse o último, a gente parte para a eternidade feliz, né? Esse é o keeper. E o homem, ele é de verdade quando ele alcança isso, né? Por quê? A gente vai ter esses dois homens, né, ainda, né, na nossa sociedade, que é o homem que quer pegar todo mundo, e aí dane-se se ele está casado ou não, ele quer sair distribuindo a sementinha dele pelo mundo afora. Ele vai pegar, vai ficar com todas as mulheres mesmo. Só que isso não causa nele uma angústia, não causa nele uma ansiedade. Ele meio que se declara para o mundo, assim, eu sou assim, dane-se, eu quero ser assim e tal. De certa forma, é óbvio que isso é muito ruim para as mulheres, não? A consequência para as mulheres disso é trágico. Mas, de certa ele com ele mesmo, com a masculinidade dele, para ele tá certo, né? Tá tudo bem, assim, não sofre com isso. Só que tem um outro homem, que é esse sensível e tal, que sofre, porque ele é o terceiro tipo de homem, que é o homem assim, ele queria ser o pegador e não consegue. Aí ele realiza isso na pornografia, ele realiza entre aspas, né? Porque na pornografia não realiza nada. Mas ele tenta realizar isso na pornografia, ele tenta realizar isso na conversa com as coleguinhas de trabalho, ele tenta ser o garanhão, ele não consegue, ele não é, entendeu? Aí, assim, ele realiza isso algumas vezes na fantasia ou na prática, mas o que acontece? Eu recebo todos os dias aqui gente dizendo assim, meu marido me traiu, se desesperou, não quer sair de casa e me diz que não sabe por que ele fez isso. É claro, ele é esse tipo de homem aqui, ó. É o homem frágil, né? Que ele realmente não sabe por que ele fez. Ele queria ser como o cara garanhão lá, ó, não consegue ser.
Só que ele não enxerga o caminho de ser o pai de família. Ele não consegue ter essa responsabilidade, essa honradez e tal, e assumir a família como dele, e ele fica nessa confusão, assim. Né? Apesar de frágil, aí não tem uma vida sexual ativa de verdade, está lá envolvido com pornografia ou com prostituição, né? E aí isso vai gerar uma insatisfação tremenda. O homem que mais sofre é esse frágil que queria ser forte e não é. Né? É o homem que queria realizar um monte de coisa e não consegue, não alcança. Né? Então ele vai ficar tentando pegar várias mulheres, não conseguindo pegar, modo de dizer, né? Tentando aí ter várias mulheres e não conseguindo. Ele vai tentar ser um cara de sucesso no seu trabalho e não vai conseguir. Sucesso no sentido mesmo de manter um trabalho estável, né? Não vai conseguir. Né? Vai tentar estudar, não vai conseguir. Então, é assim, você vê a fragilidade do nosso tempo que vocês falavam, aí, Alexandre Guilherme, é justamente porque nesses três tipos de homem, aqui a gente está falando, né, do ponto de vista de um keeper, né, de alguém que tem aí seus filhos, de alguém que quer aumentar sua família, de alguém que quer honrar aí o seu lugar como homem. E é óbvio que a gente não tem que provar isso para ninguém, só importa para as nossas esposas, né, e realmente só para elas, assim, porque desse ponto de vista não importa nem para colega de trabalho, não importa nem para os amigos, para nada, né, só para elas. Só que aí que tá, né? Esse homem garanhão e esse outro homem frágil, eles ficam querendo provar as coisas para os outros, né? E aí quando a gente é atacado, ou quando acontece isso que eu falei para vocês aqui, de restrição no Instagram, eu entendo o tamanho da fragilidade desses homens, porque eles também não foram ensinados, né? Não foi explicado como ser homem, assim. É um desafio também, eu entendo, assim. De um certo modo, claro, eu fico triste porque é um problema do nosso tempo e isso gera muita crise conjugal, gera muito problema, muita mulher sofrendo e tal. E se elas tivessem um homem de verdade do lado, isso não aconteceria. E qual que é o grande problema disso tudo, né? É que a mulher, ao longo desses 300 mil anos de história, o que aconteceu de 100 anos para cá? Ao invés de ela olhar para o keeper, para o pai de família, como uma referência, assim, de uma identificação e tal, ela começou a olhar para esse garanhão. Então, ela começou a lutar pelo comportamento do garanhão. Então, ela pode pegar todo mundo, pode fazer o que quiser e tudo mais, e pode mesmo, se quiser, faz o que quiser. Mas a mulher leva a consequência com ela, né? A consequência que é a gravidez. Né? Então ela pode ter uma gestação de um cara que é casado, ela pode ter a gestação de um cara que tipo, saiu numa festa com ela. O cara não carrega a gestação. E por mais triste que isso seja, o cara vai lá e assume uma pensão de R$ 300 e isso é nada. É nada financeiramente e é nada do tamanho de envolvimento que o cara não vai ter. Então a mulher fica com essa consequência. Então quando ela olha pro garanhão e diz, não, os homens são assim, eu quero ser desse jeito, ela tá cavando um profundo buraco na história dela, né? Por causa disso, porque ela vai carregar a consequência, né? E por outro lado, e aí o que acontece, né? Hoje que eu tô vendo aqui no meu Instagram principalmente, né? As mulheres estão querendo ter um homem que é esse pai de família do lado, porque elas começaram a sacar que para elas se sentirem mulheres plenas, elas precisariam ter um cara que é responsável, que honra a presença delas, né? Que, enfim, que quer elas ali do lado, que quer os filhos, que ama, né, o seu contexto. E elas não encontram, né? Justamente porque ao longo do tempo isso foi se mudando, foi se dando muita liberdade para esse cara que era o garanhão, ou para o cara frágil que queria ter um lugar de garanhão e não conseguia, né? E esse lugar de pai de família, do keeper aí, ele foi sendo abandonado por uma coisa teórica, né? Teórica, por quê? Naturalmente, isso vai acontecer de outra forma. Basta ver que se a gente conversar com alguma das esposas aqui, né, sobre a felicidade conjugal que elas têm, a resposta seria muito, muito precisa, muito tranquila. Eu perguntei para a Carol antes da live, né, perguntei para ela, amor, o que é um homem de verdade? Né? E a resposta dela foi, é tu, né? E é óbvio que eu não preciso falar das características que ela enxerga nisso, porque só importa que ela reconheça isso em mim, né? Tipo assim, o resto da galera não interessa que me reconheça como psicólogo. Mas falar desse assunto de um homem de verdade precisa ser trazido todo esse contexto histórico, porque tem outra coisa da nossa época, né?
com o avanço da internet, muita agilidade de informação e tal, a gente acha que o mundo, ele é como a gente vê né, dos últimos 20 anos para cá, 10 anos para cá, assim, uma coisa muito rápida. Então a gente esquece que a gente já é ser humano há 300 mil anos, não tem coisa que não dá para tirar, né? A gente é. O que vocês acham? Eu fiquei falando por uns 10 minutos. Ah, Vamos lá, você tá empolgado, vai vamos lá, lá. vamos lá. Bom, então, bom, toda essa realidade nos dias de hoje, né? Falando aí, se atendo agora à situação atual, o Wilson, né, trouxe bem essa questão histórica da visão de homem, né? Me fez recordar aqui de um personagem histórico, né? Na Sagrada Escritura, Segunda Reis, né? Davi, prestes a morrer, chamou seu filho Salomão, né? E para conversar com ele. Eu lembrei de dois fatos aqui. E o que Davi disse a Salomão? Davi disse a Salomão o seguinte, ó, confortare est ouvir, que quer dizer o seguinte, ser homem, ser viril, ser forte. Ou seja, Davi não falou pro Salomão, falou o seguinte, ó, Salomão, é o seguinte, tem aqui o templo, e tem umas coisas aqui que você precisa cuidar, e tem os detalhes aqui da área administrativa, e tem a sua mãe que você precisa cuidar para mim, não sei o que lá e tal, tem essa piazada, então você tem que cuidar com isso, Salomão, você é muito isso, é muito aquilo. Cara, ele falou uma coisa só para Salomão, seja homem, meu filho, toma vergonha na cara, ser viril. Cara, viril. Olha o que Davi falou para Salomão. Meu. Lembrei também, outro também, do imperador, o último imperador do Império Austro-Húngaro, Carlos da Áustria. Prestes a morrer no seu leito de morte, o que ele fez? Ele trouxe o seu filho, menorzinho, de 9, 10 anos, para ver ele morrer. Para que o filho passasse por tudo aquilo, para que o filho entendesse o que é ser homem, até mesmo no leito de morte. Aprender a ser homem. Então hoje, nossa senhora, tem pais que falam até, pegando esse exemplo, não pode levar o menininho para ver lá, porque vai traumatizar. Não pode ver a vovó morrendo, né, lá que tá morto, não pode ver. Então, nós desaprendemos, infelizmente, a educar homens. A humanidade, com todo o sistema, né, é claro, né, não é à toa isso, é algo já, é algo arquitetado, digamos assim, né, de queira ou não, nós desaprendemos a educar homens, a criar homens. Então, nós queremos digamos, livrar as pessoas, tanto os filhos, né, não só o homem ou a mulher, mas das penas ou até mesmo da realidade que acontece no nosso meio. E com isso, as virtudes, os valores deixam de acontecer na vida das pessoas. Então, a grande dificuldade hoje é de realmente ou seja, nós passamos por essa fase, estamos como estamos, e hoje, como que nós estamos educando os homens dentro de casa? Porque o marido, né, a esposa, a família, nós temos a grande responsabilidade do pai, a educação dos filhos. Então, ou seja, que homem que eu estou sendo? Né? Então, aí a gente fala do homem, a gente tem que pensar até no estereótipo de homem. Então vamos lá, temos que falar até disso. Entendeu? Então, ou seja, dentro de uma casa, os filhos precisam enxergar o homem e a mulher. Não pode ter uma inversão de papéis. Né? O que acontece muito é uma inversão de papéis. Hoje você não consegue identificar muitas vezes nas atitudes, a atitude do homem dentro de uma casa, por exemplo. Dentro de uma realidade de responsabilidade, como eu disse, dentro de um cenário onde você vê mulheres fazendo papel de homem. Coisas que o homem deveria estar fazendo, seu parceiro deveria estar fazendo, só que a mulher tem que fazer. A mulher tem que ir lá e botar a mão na mão. Que agora, desculpe te interromper, eu lembrei de uma cena muito hilária. Essa cena volta e meia, volta na minha cabeça quando eu penso nisso, assim, do papel. Um tempo atrás, eu e o Carol eu não lembro se andando de carro ou a pé, assim, num lugar, e a gente cruzou na frente de uma casa e tinha um casal cortando grama, né? E aí era assim, a mulher tava com a máquina,
uma máquina pesada, assim, cortando. Aquelas máquinas que é no ar, assim, né? Não é tipo de empurrar, assim. E o cara tava numa escadinha, assim, catando grama, sabe? Tipo, a graminha que crescia, assim, no meio do cimento. Bah, quando a gente fala de inversão, na prática, é basicamente isso, assim. A gente não tá falando de um lugar de poder, de submissão, né? Nada. Não, é na prática. Olha, não é esperado, não é, assim, é imbecil, né? Que a mulher esteja carregando a máquina de cortar grama e o cara cantando graminha no meio da calçada. Não é esperado. E por que isso é um problema? Né? Por que isso é um problema? Acho que é interessante falar disso. É um problema porque traz uma consequência. Né? Uma consequência dos filhos olharem a referência dos pais, né? Uma consequência da noção de ser homem e de ser mulher muito confusa, né? Muito confuso. Quando você fala aí, Alexandre, da virilidade, isso é interessante, né? Porque qual é a virilidade do nosso tempo? Porque, claro, né? As coisas se transformam. Então, vamos lá. Na época ali de Camões, né? Vamos pensar lá, 500 anos atrás, né? Os portugueses, lá, os homens portugueses que tinham que desbravar o mundo, né? Tu pega lá os poemas, os escritos do Camões, né? Você vai ver que, assim, os caras achavam que saíam da Baía da Madeira, da Baía de Portugal lá, e eles achavam realmente que quando eles cruzassem, né, o morro, a ilha ali, eles iam encontrar dragões. E os caras iam mesmo assim. Os caras pensavam que eles iam morrer. E eles iam, né? Eles iam até o final, mesmo sabendo que poderia acontecer algo trágico ali. Só que, claro, a gente não tem mais isso, né? A gente sabe que a Terra não é plana, a gente sabe, né? Tudo isso daí. E não tem mais guerra e tal. Então a gente precisa falar do homem do nosso tempo. Qual é a virilidade esperada no homem do nosso tempo, né? Porque também há essa confusão. Existe o homem muito sensível, que se machuca com tudo, e existe o homem que acha que ele é fodão porque ele é forte fisicamente e ninguém toca nele, e ele é só, na verdade, assim, uma fagulha, né? Cria uma chama ali, mas se apaga, não é nada, né? Qual é a virilidade esperada, né? É a virilidade de alguém que tu olhe para aquela pessoa e tu saiba que dá para contar com aquela pessoa. Entende? É essa virilidade que uma mulher precisa. Assim. É de ela saber que em qualquer situação, boa ou ruim, trágica ou de felicidade, ela vai poder olhar para esse homem e dizer assim, ó, eu posso contar com ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe. Essa é a virilidade que precisa ser resgatada, né? De um homem que está à disposição para lutar um bom combate. Né? A gente não tem mais guerra, mas a gente tem pequenos combates ao longo da vida. E não há homens querendo lutar esse. Quer dizer, claro, assim, 95% não mas existem alguns. Mas a grande maioria não está querendo ter essa disposição, né? Essa disposição de lutar um bom combate, de ter essa virilidade. E quando a gente está falando dessa virilidade, Alexandre, entra inclusive no fato dessa educação dos filhos, como você falou, né? Alguém comentou aqui, né? Ah, hoje as mães acham que tudo vai traumatizar os filhos e tal. Mas eu vejo isso por um outro aspecto, sabe qual é que é? Tudo traumatiza. Qual é a noção de trauma? É você passar por uma experiência negativa que vai te deixar uma marca e que você vai ser, né, você vai lembrar disso ao longo da tua vida. Tá? Isso é viver. É assim, você tá andando de bicicleta, eu andava, quando eu andava de bicicleta, eu lembro na rua da minha casa, eu ralei o ombro aqui, quase me matei. Tem a marca até hoje, há 20 anos tem essa marca. Né? Óbvio que isso me traumatizou, mas eu não deixei de andar de bicicleta. Tomei mais cuidado depois, né? Então, assim, é isso, assim, tudo traumatiza. E óbvio que traumatiza, mas é que isso é a vida. Quando a gente cria homens que não podem ser traumatizados, né? Não pode bater a cabeça na quina da mesa, não pode, né? Não pode, sei lá, se sujar, não pode um monte de coisa. A gente está criando uma educação do não poder, né? Não pode nada. Essa criança, ela pode o quê? Né? Ele pode, num ambiente muito controlado, ter aula online. Só que isso não é nem aula, não é nem vida. Então, é óbvio que isso vai trazer um impacto crucial nesse homem no futuro. Nesse homem que não vai conseguir assumir a responsabilidade dele como homem perante a esposa que ele escolher, que ele conquistar. Não vai assumir uma responsabilidade perante a sociedade. Enfim, ele não vai se sentir homem, né, no final das contas. Fala aí, Guilherme, o que você acha? Não, isso aí tudo, vocês falaram tudo, cara, isso aí.
Não, assim, uma outra forma de pensar, né? Muita gente acha o que que é ser homem. Ser homem é ser o contrário de mulher, mas isso, claro, é uma das características físicas, né? Mas ser homem é você deixar de ser menino, né? As atitudes de criança e realmente assumir o papel de homem. O apóstolo Paulo, ele escreveu, né? Quando era pequenininho, costumava falar como pequenino, pensar como pequenino e racionar como pequenino. Mas agora que tornei homem, eliminei as características de pequenino, de pequenino, né? Em outras palavras, você se torna homem de verdade quando você amadurece, né? Até hoje eu estava olhando sobre o tema, eu vi que tinha um livro, que ele se chama o livro O Silêncio de Adão. O livro ele se trata o Adão omisso, não sei se algum de vocês já leram, né? Mas a palavra de Deus diz que quando a Eva estavam sendo tentada pela serpente, né? Em hora alguma, a palavra de Deus diz que ela estava sozinha. Alguns teólogos dizem que Adão estava com ela naquele momento e tudo mais, diante da tentação da serpente. E naquela hora, o Adão ele se calou, ele se omitiu. Então, o homem, ele já é natural do homem ele se omitir de certas coisas, ele fugir da situação difícil. É mais difícil para o homem ele sofrer com a tentação. Isso daí reflete muito na educação dos filhos, porque educar os filhos hoje é algo muito difícil, né? Quando acontece uma crise no relacionamento, né? Houve uma discussão, quem é que sempre chama para conversar? Normalmente é sempre as mulheres, né? Isso, vamos conversar. Porque o homem não, ele quer deixar de lado. Não, para mim isso não vai rolar. Então isso já é natural do homem, ele se esquivar das dificuldades, se esquivar dos problemas. E ser homem de verdade é isso, é tu pegar e encarar o problema de frente, né? Não, é isso aí, essa é a realidade, é isso que eu vou ter que encarar. E muitas vezes isso reflete na educação. Porque o homem quer ser omisso, vou deixar mais para minha esposa aquilo ali. E muitas vezes coloca a educação dos filhos em risco por causa dessa omissão. Essa é a minha forma de pensar. Não sei se vocês também pensam. Você sabe que isso é muito interessante que vocês estão falando, porque educar é ser, né? É ser, de fato. E essa é a desgraça do nosso tempo, né? A gente vive na época mais fácil da história. Tranquilamente a mais fácil da história. A gente tem micro-ondas, a gente tem carro, a gente tem gasolina cara, mas tem gasolina, né? A gente consegue se locomover, consegue estar no evento em São Paulo com alguém que a gente conhece porque tem internet, porque se não tivesse internet, o Miguel não estaria assim, nas mídias e tal. Então, assim, a gente vive na época mais fácil, tranquilamente da história. A gente tem boa medicina, né? A gente tem bons exames, a gente tem como acessar isso tudo e tal, né? É óbvio que em determinados contextos é mais demorado, em outros não, nem tanto, tá? Mas enfim, tem isso tudo no nosso tempo. Não tinha há 500 anos atrás, não tinha 100 anos atrás. Então, hoje é a época mais fácil. E isso traz uma consequência. E a consequência é muito fácil terceirizar tudo, né? Então, quando a gente passa a terceirizar a educação dos filhos, por exemplo, para escola, para professora, para avó, para, sei lá, para babá, isso vai trazer uma consequência, porque tu tá articulando dentro do teu filho, né? Do teu filho, alguém que, assim, tu não sabe quem é. Tu não sabe quem aquela pessoa é de fato, no interior dela, o que ela pensa, como ela age de fato, né? Como ela se omite de realizar as ações, tu não sabe. Só que tu terceiriza para pessoas que tu não sabe quem são, no fundo, né? Assim, mas basicamente a gente sabe mais ou menos quem a gente é, né? E assim, quem é parceira, imagina quando você passa isso para uma terceira pessoa que só parece ser, né? Você vai confiar numa professora, ela parece ser, né, um ser humano ali, mas você saber se tem tudo dentro dela articulado para fazer o teu filho crescer como ser humano, é uma aposta muito no vazio, né? É muito no vazio, assim. Claro, a gente aposta igual, né? Mas não dá para confiar aí toda a esperança da educação, né? Não tem como confiar aí. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se tem algo que a gente pode, como homem, é ser homem. Para que daí um filho, tanto um filho homem quanto uma filha mulher, tenha uma referência disso. E é óbvio, por que eu estou dizendo isso? Que não é uma anulação da mulher, né? No momento em que a gente pode ser homem, a mulher, a esposa, ela pode ser plenamente mulher. E aí os filhos ganham também com essa referência. Olha, existe uma mulher aqui que me mostra o que é ser mulher. Né? Assim, e aí, qual é a desgraça do nosso tempo, né? Sim. Qual é a desgraça do nosso tempo, né? É que, assim, Ah, quando a gente tem uma educação apenas pedagógica, apenas explicativa, né? De dizer assim, olha, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o quê.
isso vai lentamente tirando espaço de crescimento, né, dos meninos, das meninas, e também, obviamente, né, eles são reflexos dessa geração que está acima. Então, se a gente vê lá, né, meninos e meninas que não sabem ser meninos e meninas plenamente, assim. Eu atendo gurizada adolescente que chega aos 14 anos, 13, 14 anos, e me diz assim, olha, a vida é chata pra caramba. É chato viver. Eu já vivi tudo. Aí eu digo assim, caramba, tu tem 13 anos, tu acha que tu viveu o quê, cara? Tu não viveu nada. Entendeu? Teus problemas nem são problemas. Sabe assim? Teus desafios nem são desafios. Tem muita coisa para viver ainda. Relaxa, relaxa. Então aí as pessoas Ah, vão melhorando com o tempo, né? Entendendo que a vida real não é essa fantasia. Só que o que acontece? Uma adolescente de 13, 14 anos que acha que ele já viveu tudo, que a vida é um tédio, enfim, que os problemas são insuperáveis, e é óbvio que ele tem acima dele, né, as referências dele, pessoas que estão distraídas, né, pessoas que estão vivendo um dia após o outro de uma forma muito pouco intensa, assim, com sentido. E aí falando mais no sentido do ser humano mesmo, né? Porque a gente tem aqui, no nível médio, aqui, assim, o que é ser homem e o que é ser mulher, e mais profundamente a gente tem o que é ser humano, né? Que aí é comum a todo mundo. Então, quando a gente fala do cuidado dos filhos, é um pouco surpreendente, né? Eu comecei a colocar ali, a Maria nasceu terça-feira, né? Eu comecei ali a colocar videozinhos e tal, e alguns momentos ali, né, cuidando dela e tal, e aquilo surpreende as pessoas. Só que surpreende de algo que é natural, entendeu? Que deveria ser assim. Tipo, onde é que está a sim, estranheza? E é isso que me chama a atenção, assim, né? sim, sim. Então, pois, o que você ia falar, Alexandre? Não, eu tava falando, essa questão que você falou do tédio aí tem tudo a ver com essa questão da responsabilidade, né? Então hoje também me faz recordar de uma situação. Por exemplo, vamos imaginar, é tempo quaresmal, né? Aí o que acontece? Todo mundo já pensando, né? Deixa eu pensar o que eu vou fazer de penitência para esse tempo e tal. Aí o cara lá pega o que faz? Ou deixar de comer doce, né, nesse tempo quaresmal agora aqui, fazer penitência, tá? Passou os 40 dias, acabou a quaresma, aí o que ele faz depois? Falou, agora chegou a hora, né? Agora eu vou encher a cara, vou comer doce, vou. Nossa senhora, aquele pudim gostoso, aquela maravilha, aquela beleza. Então, ou seja, qual é o sentido da penitência? Não teve sentido nenhum aí. Por quê? Penitência, na verdade, nós fazemos a vida toda. Ou seja, a penitência é para a vida. O católico, o cristão, ele precisa fazer penitência para a vida toda. Então não tem sentido eu pego 40 dias, depois eu esqueço disso. Então, fazendo um comparativo aí com relação à responsabilidade. O que é a responsabilidade? A responsabilidade não é uma coisa que você vai viver 40 dias. Não é uma coisa que você vai viver uma semana. Que nem o Wilson aí. Meu amigo, responsabilidade com a Malu a vida toda. Ou seja, Quantos filhos não você tem. tem, Alexandre? Eu tenho 3. Eu tenho 4, O né? Guilherme também, Um tá no né? céu e 3. No total dão 7, né? A gente tem 4 no céu e 3 vivos. Ah, Então. são 7, cara. 7 experiências aí. Olha só. A gente, Então a responsabilidade. eu não comentei também. A gente tem um no céu e agora a Malu também. Então, olha só que interessante, né? Algo que nos une sem a gente saber. Não sabia É, dessa trajetória aí de vocês. Isso é Olha, incrível, né? É incrível a gente se verdade. conectar Incrível. ao acaso, né? Por algo que Aham. acaba nos unindo, assim. É essa a realidade metafísica que as pessoas não entendem, né? Então, assim, Sim, não tem muita explicação, assim. Existe um lugar onde isso se conecta, né? E eu sim. prefiro não nomear esse lugar porque as pessoas não estão preparadas. Então, futuramente eu nomeio, né? Futuramente eu nomeio. Mas continua aí, Alexandre. Te Não, eu estava atrapalhei. dizendo, então essa questão da responsabilidade é para toda a vida. Então, ou seja, não tem uma experiência, eu vou passar um tempo, vou ficar um mês tendo responsabilidade. Aí o que acontece? O cara, diante de uma realidade dessa, vamos pegar um paciente de 13, 14 anos do Wilson, né? Aí um cara desse vai casar, sem realização, sem sentido na vida, não entendeu ainda qual é o papel dele aqui, tá?
Então ele encontra uma menina, ele acha que ele está apaixonado por essa menina, né? Fica perdidamente apaixonado por ela e, na verdade, por outras coisas dela, né? Não por ela em si mesmo, Não né? pelo Porque ser humano, né? não pelo ser humano, porque não sabe o que é o amor. E aí, beleza, vamos para o casamento. Ok. Então, começa o casamento. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, primeiro ano, maravilha. Olha lá ainda, né? Talvez ainda não. Chega um ano, já separa. E chega um período que o negócio vai começando a ficar meio tédio, vai batendo, é a mesma coisa, já A sei tudo rotina. dela, ou seja, a rotina pegou, já fizemos de tudo, é, não tá legal para mim. Aí o que acontece? Eu quero tempo para mim. Aí o caboclo pensa, eu preciso de tempo para mim, né? Eu preciso me cuidar. Então, aí o que acontece? Né? Aí eu vou para academia, beleza, eu preciso de tempo para mim. Ok. Aí no futebol, com os amigos, aí o cara passa todas as noites no boteco, começa a maltratar a esposa, né? Ou seja, eu quero meu tempo, eu quero o meu espaço. Por quê? Eu casei, mas eu não tô, como é que fala, né? Eu não tô preso. Sou Não tô casado, mas não tô preso. preso. Então, ou seja, eu quero liberdade. Ou seja, uma pessoa dessa forma, ela não se instalou na realidade que ela vive. Que ela Qual é a escolheu, realidade né? dela? Putz, qual é a realidade? Eu escolhi estar casado. Eu tenho uma responsabilidade com alguém. Eu escolhi me juntar a essa pessoa, né? Ser uma só carne com essa pessoa e principalmente zelar e cuidar dela. Ela é a pessoa principal da minha vida até então, a esposa sem os filhos, que eu preciso conduzi-la ao céu. Só que, é claro, né, a imaturidade, né, a fragilidade emocional ali é tão grande que isso não permite, é claro, não permite. Mas aí que vem o grande problema. Porque as pessoas hoje em dia, os homens, né, não conseguem entender esse papel da responsabilidade. Por quê? Porque realmente não conseguiram romper essa barreira realmente de amar, de conseguir amar. Né? Então quando amar é o quê? Como que eu posso amar? Amar servindo. Primeira coisa, eu preciso servir a minha esposa, eu preciso servir. E o que é servir? Primeira coisa é simplesmente não deixando a esposa em casa todos os dias e indo para bar, indo para jogar futebol, indo para academia. Isso é uma coisa básica, né? Estamos falando que, Deixa, como eu deixa, falei, deixa nós eu vamos. fazer uma interferência aqui, Alexandre. A galera que Aham, está aqui, essas 35 pessoas que estão nos ouvindo, tá? Olha, sério, eu tomei sim. remédio para o meu inchaço, já deu uma diminuída. Ó. O assunto está tão legal que eu até melhorei. Mas Pra eu falar a verdade, isso aí queria é que é o olheira. seguinte, isso que a gente está falando, tá? Isso que a gente está falando, esse ponto aí que o Alexandre tocou agora, isso é muito estranho para quem está nos ouvindo. Comenta aqui embaixo, né? Manda aí o que vocês acham disso, porque me parece que isso é distante da realidade de muita gente, muita gente. Então, só quem quiser aí se sentir à vontade, só diz assim, olha, tá bem distante do que eu vivo, comenta aí. Pode continuar, Sim. Alexandre. Não, então essa pessoa que está lá dentro da sua situação conjugal, ela não saiu, não entrou na realidade ainda. Por quê? Porque ela está presa dentro da sua idade emocional, que é lá na sua adolescência. Então é um adolescente, na verdade, que não, ou seja, eu ainda sou adolescente, eu não tenho ninguém, né? Ou seja, inconscientemente é isso, eu não tenho ninguém para ser responsável. Então, o sacrifício não existe aí. Eu não tenho por que me sacrificar, deixar. Ou seja, para mim é um tédio, para mim isso é um sofrimento, eu ter que deixar algo por ela. Então, como assim, né? Ela está lá em casa, eu vou deixar aqui a cerveja com os meus amigos, eu vou lá em casa, cuidar dela, ficar com ela. Que negócio maluco é esse? Então não entra na cabeça do sujeito. Não entra na cabeça do sujeito por quê? Infelizmente, não aprendeu realmente a passar por esse processo e entender o que é o amor, E o né? que é ser homem, né? E o que é ser homem. Que é amar alguém de verdade. Fala, Sim, Guilherme. E uma das coisas que vocês já têm falado, isso é algo que a gente vive no dia de hoje, né? É a referência dentro do lar.
É algo que muitas das vezes a gente não tem o conhecimento, mas por que que eu sou um homem maturo? Porque me espelhei no meu pai, né? Era a referência que eu tinha dentro da minha casa. E eu me espelhei no meu pai e ele não assumiu o papel de homem no lar, né? E N motivos. E se for olhar, perguntar, e por que que meu pai ele não era um homem maduro? Às vezes porque ele não teve o ensinamento do pai dele, né? Eu sou uma pessoa que eu não tive meu pai presente. Até hoje a gente estava comentando, minha esposa e um casal de compadres nossos, né? Que por mais que eu não tinha essa presença de um pai, né? Não tive como ser um homem de verdade, aquela conversa de pai e filho e tudo mais, faz isso. Eu fui buscar tentar ser diferente de tudo aquilo que ele fazia, fazer diferente. Ser um pai presente, ser um esposo, né? Todos nós temos defeitos, né? A gente vai melhorando ao decorrer do caminho. E é isso que faz os amadurecer até hoje. E o engraçado é que hoje, muitas das vezes, o homem ele quer fugir, né? Ele quer fugir das suas obrigações, ele acha que muitas vezes essa fuga, quero ficar mais tempo lá no futebol, quero ficar mais tempo no churrasco com seus amigos, né? Quero ficar. Foge, às vezes, tem um conflito dentro do lar, porque relacionamento não é um mar de rosas, né? A gente sabe muito bem que isso é algo que gera conflito, o amadurecimento do casal, isso vai decorrer dos anos, né? E algo que muda muito, que a gente vê, é quando a mulher está grávida, da gestação. Muitas pessoas, separo, meu marido não está presente na gestação, meu marido não largou aquela vida, não deixa no futebol. Mas a mulher na gestação é a mudança de hormônios, né? Ainda tá, não sei se o Wilson lembra, a gente estava comentando ainda lá no Eras. Falei assim, o homem ele só se torna pai realmente, claro, ele foi pai já na concepção, mas ele só se torna pai o dia que a criança nasce, porque até então o corpo dele não vai mudar nada. O que muda o corpo, o que vai mudar é a mulher, né? A mulher já sente, né? Neném se mexendo, é mudança de hormônio, é aquele negócio, é tudo a mudança do corporal da mulher. E para o homem aquilo não faz muito sentido, porque é a mulher que está sentindo, o homem dorme, né? Agora pode ver pelo viu só a cara de inchada e as olheiras dele, ó. Tá dormindo? Vê como isso reflete. Vê como isso no homem vai refletir depois que a criança nasce, né? Que daí também vai passar a noite mal dormidas, que daí ele percebe, começa a perceber. Muitas das vezes o homem não quer assumir esse papel de pai. Acho que somente, ainda continua a ser somente a mulher. Porque eu não posso fazer nada, mas pode dar um banho, trocar uma fralda, assumir esse papel. E é nessas horas que daí a criança, no decorrer do tempo, ela vai percebendo, nas pequenas atitudes que a criança vai percebendo, né? Como que é o papel do pai, o papel da mãe, o que que meu pai faz. Olha só como meu pai trata a minha mãe com carinho, né? Porque querendo ou não... Você sabe que você falou agora, Guilherme, de um ponto muito importante, cara. Desculpa eu interromper, mas que isso é fundamental mesmo. Sabe? Tem gente que diz assim, eu não vou me separar. Eu tenho vários casos, né? Comecei a trabalhar a traição aí alguns meses para trás, né? Um ano mais ou menos, 9 meses, um ano para trás. Que comecei a bater nisso todos os dias, todos os dias. E aí eu ouço muitas histórias, né? E essa é uma das histórias que eu mais tenho ouvido, assim, né? Dos caras que abandonam na gestação, dos caras que, quando pega o aperto do dia a dia, eles somem, eles não estão presentes e tal. Agora, me fugiu qual foi a última coisa que tu falou, Guilherme, porque eu te interrompi por causa disso. O que você falou agora por último? Era sobre a gestação, a família, que o primeiro amor da menina é o amor do pai, Não, e você que falou outra reflete na, coisa. Reflete? que a referência dentro de casa, né? O pai ele vai buscar um homem igual o pai dela foi, uma referência dentro do lar, não sei se seria isso. Não me fugiu, cara. Me fugiu, era alguma coisa dos Se caras. alguém lembra, digita aí no chat aí. Cara, era muito importante, muito importante. Mas enfim, né? Você vê que isso que a gente está conversando, né? Não tem hoje no nosso tempo uma educação das vontades, das próprias vontades, assim, né? A gente como homem, como mulher, independente aí, como ser humano, na real, né? Não tem uma educação das vontades, assim, tipo, a gente não lida bem com o sacrifício, não lida bem com o sofrimento, e quando vem um tipo de sofrimento como esse, assim, da própria gestação, porque é um período, né, difícil, né? Quando você se omite do teu lugar de cuidado, de pai de família, de fato, você joga isso tudo para a mulher, você tá demonstrando o quanto você não é ser humano, assim. Se você não sabe lidar com o sacrifício, você
não tá tendo uma vida humana. Sabe o que que acontece, pessoal? Depois eu vou ver alguns comentários que botaram aqui para cima, né? Uhum. Sabe o que acontece? A gente tem, quando a gente não tem educação das vontades, a gente tem uma vida muito animal, muito animal. O que é isso, né? Por exemplo, pega um cachorro que vê uma cadela no cio na rua, né? Olha, ele não vai ter controle sobre aquilo ali. Ele vai atrás e pronto, né? Ele vai dar um jeito de ter ali reprodução com aquela cadela. Tem caras, né, tem maridos de histórias que eu recebo que eles têm uma vida animal. Assim, eles não têm o mínimo de noção do porquê que eles estão ali. Eles sucumbem a qualquer tentação que surge. É uma vida, né, assim, de um cachorro. E isso é um problema. É um problema porque vai gerar uma vida sem sentido. E para todo mundo que está ali. Não só para ele, não só para a esposa, mas para os filhos. Para quem convive com eles, né? E por outro lado também, né? É da natureza do homem, é da natureza da maioria dos homens amadurecer bem depois que as mulheres, é óbvio que é. E é justamente porque o homem só amadurece de fato quando ele se torna esse pai de família. Não tem outra história. Sabe por quê? Eu acabei lendo esse comentário. Olha só, vocês vão concordar comigo aí, Guilherme e Alexandre. Até a gente não ter a nossa família, a gente está brincando, cara. A gente está brincando. Se a gente tem trabalho, a grana que a gente ganha dá conta de tudo, a gente bebe cerveja, vê futebol e tal. Nada é muito importante, assim. Tipo, a gente está meio brincando de casinha. Não leva uma coisa muito a sério, assim. Porque a gente sabe que, perde um emprego, busca outro, tal, né? Leva a coisa mais solta. No momento que tu tem uma família, tu passa a ter pessoas que dependem da tua prontidão, da tua responsabilidade, né? E o que acontece com a grande maioria desses caras, né, que tem uma vida animal, né, muito veterinária, assim, uma vida sem sentido, é que as pessoas não podem contar com eles. Eles vão sair para o bar, que era isso que vocês estavam falando, vão sair para o bar, vão deixar a esposa em casa, vai abandonar, e tal. Só que o resultado vai ser de uma vida sem sentido para todo mundo, né? Porque ele não é um ser humano, não é um sujeito maduro assim. Se a gente pegar numa escala de amadurecimento, a pessoa que tem muito amor próprio, que é essa pessoa que não suporta o mínimo de sacrifício, que assim, que tudo é a partir dele, do prazer dele, tal, né? Esse sujeito, ele tá numa assim, lá no quarto degrau, terceiro, quarto degrau da evolução, assim, de 12 degraus possíveis, ele está no terceiro, quarto, ou seja, a vida dele não vai ter sentido, né? A vida dele vai ser muito, muito liviana, muito superficial, né? E isso é ruim para ele, não é ruim para nós, porque a nossa vida, assim, já tem as famílias, já tem os filhos que foram do céu, os filhos que estão conosco, que é nosso dever amar e cuidar e tal. E essa é a nossa missão, assim, né? É cuidar da nossa família. Mas quando a gente fala para esses homens, né, ou para os maridos das mulheres que estão aqui na live, e também dos caras que estão aqui, eu vi que alguns caras entraram, a gente está falando desse lugar, olha, tem como ter uma vida com sentido, com amor pelo sacrifício, né, com doação, com essa virilidade, com essa prontidão, né, com essa disposição a dar a vida pelas pessoas que a gente ama, né? Isso está no homem. E quando a gente fala disso, não significa que não esteja na mulher, né? É óbvio que está nas mulheres também. Agora, se está na mulher isso e não está no homem, aí a gente tem um outro efeito, que é essa mulher se tornar mãe do homem, mãe do cara. Ela se sente mãe. Ela diz assim, eu atendo as mulheres, ela diz assim, eu não tenho prazer com ele, eu não tenho libido, eu não tenho vontade, né? Ele não faz nada sem eu falar para ele que tem que ser feito, ele não cuida dos filhos, ele não sei o que, ele não age, ele não decide e tal. É porque essa mulher, ela tomou tudo isso que era esperado que ele fosse, né, de virilidade, de prontidão, de resolução e tal, e aí nada anda se ela não agir. Aí ela precisa agir, né? Ela precisa agir. Essa live vai ficar gravada? Eu acho que não. A live não vai ficar gravada. A minha equipe não está permitindo que a live fique gravada, então ela não vai ficar gravada. Eu sou um cara obediente, né? Eu sou um cara obediente, tá? Então não vai ficar. Mas é Teve uma isso, assim, pessoa ali esse vai que ser um efeito, falou, assim. não sei Pode se a falar, fala Gui. era aquela, a filha vendo como o pai trata a mãe com amor, não sei se era essa a fala, Eu vi, é isso mesmo. Isso aí. que várias pessoas colocaram aqui. Isso. Lembro. Cara, perfeito. Foi bom ter lembrado.
era disso. Tem gente que me diz assim, eu vou manter o casamento porque eu não quero que minha filha ou meu filho cresçam sem o pai, né? Cresçam sem a presença do pai. Ah, né? E até, às vezes até com uma coisa bem justificável, assim, tipo, eu fiz a promessa no altar e tal, de permanecer a vida ao lado dessa pessoa, eu vou honrar isso, mesmo que ele seja um crápula, né? Só que aí que tá. Primeiro, que tu tem uma saída, né, espiritual, assim, religiosa, que é ser viúva de um marido vivo, né? Pode dizer assim, olha, não quero ter relacionamento nenhum, quero ficar, né? Não vou ter mais nenhum parceiro, mas esse aqui não é marido de fato. Essa é uma saída espiritual que mulheres podem ter. E por outro lado, né? Assim, quando elas dizem, olha, eu não termino o relacionamento porque eu quero ter que meu filho cresça com um pai, esse é um baita problema realmente. Porque que pai é esse? Quando é esse pai que o Alexandre estava falando, assim, é um pai que sai para farra, né, vários dias na semana, é um pai que não apoia, né, a esposa, que não ama e tal, que era isso que o Guilherme estava falando. Olha, qual é a referência de amor de um homem por uma mulher que esse filho vai ter, que essa filha vai ter? Quando não é um pai assim, de verdade, não é interessante ter a presença dele. É melhor que ele esteja longe da relação, porque daí ele só vai ser pai se ele for realmente pai, assim, se ele quiser ser pai, não por assim por obrigação, por pressão, para te agradar, nem nada. Ele vai ser pai porque ele quer ser, né? Só que as pessoas mantêm o casamento e mantêm a unidade, uma aparência de unidade familiar, achando que isso por si só vai fazer bem para os filhos. E isso por si só não faz bem para os filhos. O que faz bem para os filhos é ver um homem viril que ama a sua esposa, que ama os seus filhos, que está sempre à disposição para o seguinte, assim, olha, se alguém invadir a nossa casa, eu entro na frente e protejo vocês, eu dou minha vida por vocês. Essa é a prontidão esperada de um homem. Né? E o que a gente vê hoje daí é o cara se agarrando nos filhos e a mulher indo abrir a porta, indo abrir a janela para ver o que está acontecendo. Então, tipo, essa é uma cena caricata, mas que é uma desgraça, assim, não tem sentido você ter um homem desse do lado, né? Não tem sentido porque a referência de homem que teus filhos vai ter não é de um pai presente, ela vai, de alguma forma, buscar no futuro, né? No sentido da menina, ela vai buscar no futuro um cara que é presente fisicamente e ausente afetivamente, então, assim, é ruim para ela, né? Para o menino que cresce com o pai, assim, né, ele vai se criar muito provavelmente se espelhando, e aí que nem tu diz, né, Guilherme? É possível, né, ter um pai de um jeito e criar uma subjetividade muito diferente daquilo ali? É óbvio que é. Claro que é, a gente consegue isso. Agora, não dá para apostar nisso sempre. Sim, algumas pessoas conseguem, mas a grande realidade é de pessoas que, olha, cresceram com pai e mãe assim e vão ter uma vida meio parecida ali, né? Algumas pessoas conseguem, crescer com o pai ausente e tal, mas me tornei um pai, né, que ama a família e tal, um homem de verdade. Acontece, mas é improvável, é raro, né? Então, o nosso projeto de sociedade, a nossa aposta para a masculinidade tem que ser, olha, dá para ser um homem. E aí, me parece que a grande saída disso tudo, para a gente falar aí de uma certa, né, para acabar com essa educação industrial, assim, que é terceirizando tudo, que é colocando nas pessoas só um nome, né? Tipo, você não é, esses dias eu vi lá como é que era. Não é mais mulher, é pessoa com útero, né? Isso tá uma estampa industrial nas pessoas. Não é assim, tipo, não tem mais símbolo ali, não tem mais nada ali dentro. É só uma tarjeta, assim. Tipo, é um lacre, né? Na pessoa que não narra quem ela é de fato. E aí a gente começa a ser um nome na chamada, começa a ser um cargo no emprego, e começa a se relacionar com todo mundo como se fosse coisa. É como se não fosse gente. Porque desde sempre a gente conviveu com pais, e a gente foi pais, né, no caso desse estilo familiar, que se relacionavam com as pessoas como coisas, como alguém que era descartável. Por exemplo, esse pai né, que simplesmente sai de casa e vai jogar bola com os amigos, ele está dizendo para a esposa, dane-se vocês, né, ou dane-se você, se não tiver filho. No caso de ter filho, dane-se vocês, o meu prazer é mais importante. Ele está dizendo assim, eu descarto vocês desde que eu tenho prazer ali fora. Quando eu não tiver prazer ali fora, vocês dão conta. Né? Só que isso é ter uma relação objetal de descarte. Assim. As pessoas, nesse tipo de relação, as pessoas são, assim,
nada mais do que um papel, né, que você joga fora. E aí o que acontece é que uma hora esse cara vai abandonar a família. Uma hora ele vai abandonar. Como se alguém escreveu aqui, que a maturidade do homem vem muito mais tarde. Óbvio, isso traz uma consequência muito ruim. Né? Se o homem vai amadurecer muito mais tarde, em todos os sentidos, emocional, financeiro, social, né? Se o homem vai alcançar a maturidade lá com 40, 50 anos de idade, e a mulher vai alcançar com 23, 25, olha, a gente tem um baita problema aí. Que é, quando esse homem chegar aos 40 anos de idade e alcançar o máximo da vida dele financeira, né, e ele não for um homem de verdade, ele vai te abandonar para uma mulher de 23, 25. Ele vai, porque ele está no auge do amadurecimento dele. E aí você é descartável para ele, porque você sempre foi. Então, assim, é por isso que não dá para olhar para essas coisas e dizer assim, não, cada um pode ser, assim, de certo modo pode ser, cada um pode ser como você, cada um lida com a sua vida como quiser mesmo, assim, dane-se, né? Agora, não dá para negar a consequência, né? A consequência, ela existe. Então, assim, essa é a consequência. Se você se relaciona com alguém que te abandona, que te lida como coisa, né, e você permite que os teus filhos cresçam com essa referência, olha, é esse estilo de homem consequentemente, o estilo de mulher que a gente tá criando, né? Sim. O Wilson, você comentou uma coisa ali agora há pouco, que é a chave do sucesso para os homens, para nós homens, que é a questão que o homem ganha maturidade quando é pai. Né? Então, é uma realidade isso. Todo homem maduro é pai. Todo homem maduro é pai. Agora, de que forma? Né? Por exemplo, vamos pegar os padres. O padre biologicamente não é pai, ok. Mas ele é um homem maduro exercendo a paternidade. Então, ou seja, para todos os homens, a live não vai ficar gravada, o Wilson já falou, o pessoal está pedindo ali, ó, mas não vai ficar. Vamos ver se o pessoal que está acima de mim, porque eu sou um operário da minha rede social, né? O pessoal da minha equipe está acima de mim. Se o pessoal diz assim, não... Vai ver se a gente não falou muita besteira aqui, eles deixam. Não é nem isso, assim, é que a galera decide, assim, eles mandam um negócio, eu sou empregado dessa rede social aqui. Então, se a minha equipe decide que fica gravado, a gente deixa gravado. Se eles decidirem que não fica. Mas vai que eles decidam, né? Eles estão aí ao longo da live. O pessoal tá pedindo até para jogar no YouTube. Vamos ver, no YouTube eu acho um pouco mais difícil de acabar ficando, por quê? O que a gente está falando aqui, obviamente, gera uma polêmica bem considerável, né? E no YouTube, assim, tem a galera mais variada possível e vai cair para pessoas que não vão estar dispostas a ouvir. Quando está já no nosso perfil, são pessoas assim, são pessoas que estão nos seguindo ou que querem seguir esse tipo de conteúdo, querem ir absorvendo isso e tal. Então, se ficar, é mais provável que permaneça aqui no Instagram. Isso eu posso garantir. Mas vamos ver até o final da live o que eles me dizem. Se eles estiverem acompanhando, daqui a pouco eles se posicionam. Mas continua aí, Alexandre. Então é o seguinte, meu amigo ou minha amiga que está nos escutando. O homem precisa ser pai. O homem precisa exercer a paternidade. Então, se você está casado, se você é um homem casado, ou está namorando, está querendo casar, você precisa ser pai urgentemente. Exercer a paternidade agora. As coisas não acontecem na sua vida, ou seja, toda essa realidade de tédio, toda essa realidade de não assumir a responsabilidade, porque você ainda não é pai. Você ainda não... Vamos dar um exemplo, vou pegar o exemplo do Wilson agora aqui. Ó. O Wilson, ele não foi pai agora com a Maria Luísa. Eu tenho certeza disso. Pelo que eu conheço do Wilson, pelo que nós conversamos e pelo o trabalho que o Wilson faz, é um trabalho de paternidade. Ele já foi pai antes da Maria Luísa. Então eu estou falando disso, eu não estou falando de ser um pai biológico. Não estou falando apenas de ser um pai biológico. Ou seja, você pode ser pai, o homem ele pode ser pai ainda não sendo um pai biológico. Ou seja, quais são as responsabilidades, quem são as pessoas que estão com você? Como você pode exercer o serviço? Quem ama, serve. Então, ou seja, como que eu posso deixar o meu egoísmo um pouco de lado, né? O meu amor próprio exagerado um pouco de lado para começar a servir as pessoas, para começar a notar que as pessoas precisam de coisas, precisam de algo, e precisam de pai na vida do meu sobrinho, da minha sobrinha,
do vizinho, do filho do vizinho, da filha do vizinho, eu começo a exercer a paternidade, eu começo a perceber que isso aí está me mudando, está modificando o meu jeito de lidar com as pessoas. Aí eu começo a perceber que está fazendo sentido para mim e para as pessoas, para que eu fui criado. Vamos pegar esse copo aqui, ó. Qual a finalidade do copo? Né? O copo foi feito para quê? Para ser colocado água e beber água. Então, se eu uso esse copo aqui para, sei lá, para segurar uma folha, ele está perdendo a finalidade dele. Então, o homem nasceu para quê? O homem nasceu para servir. O homem nasceu para ser pai. Então, o homem precisa ser pai. O homem precisa exercer a paternidade para começar a encontrar sentido na vida. Então, quando o copo deixa de fazer aquilo que ele foi feito para fazer, eu estou perdendo a minha finalidade. E aí eu estou achando que está tudo beleza, eu estou procurando sentido em outras coisas. E a minha vida nunca vai se realizar porque eu não estou fazendo aquilo que eu fui feito para fazer. É porque eu tô vivendo como um copo mesmo, né? Assim, só né, botando coisa para dentro, tirando coisa para fora, mas nada fica muito profundo ali, né? E aí um Sim. copo, né, se cair no chão, se quebra e é nada, assim, tipo, não volta nem a ser copo, é só vidro estilhaçado, assim, mesmo que tu colhe tudo, já não é mais copo, né? Então, ter essa experiência de vida muito objetal e nem um pouco, assim, humana, ela vai trazer essa sensação mesmo de copo, né? Assim, de nada, né? E aí, Guilherme, o que que tu tá Não, eu tô vendo um pensando? comentário aqui que chamou bastante atenção, que disse assim, né? Ser pai é um papel espiritual, é assumir a responsabilidade na condução de uma alma. É tão sério isso e muitos nem se dão conta. É isso que muita gente, eles não entendem, né? Que, meu, se colocar um filho no mundo é uma alma que tá ali, é um ser, isso... As pessoas, sei lá, parece que estão brincando de casinha, né? Porque se colocar um filho no mundo é algo tão sério, é uma pessoa, é uma alma que tá ali, é algo que aquilo ali vai ser... Ela vai ser teu espelho, querendo ou não, ela vai, né, ter atitudes que vai influenciar lá no futuro, quando, né? Daí entra a questão do ser homem, né? Que aquilo vai refletir a forma como, que eu estava terminando antes de a fala, a forma quando você trata a sua esposa dentro de casa, isso vai refletir lá no futuro, né? Ah, o menino, né? Ah, quando eu ter uma esposa, quando eu ter uma mulher, eu quero ser igual ao meu pai. Ou a menina, quando eu ter um marido, quero que ele seja igual ao meu pai. Porque para a menina, o primeiro amor dela na vida é o pai, né? Porque o primeiro amor da menina na vida dela é o pai, porque ela vai buscar algo em torno de como o pai dela foi, né? Se o pai dela foi, né? Tomara Deus que não, mas como o pai dela foi para a mãe é algo que vai refletir. Meu pai sempre brigava com a minha mãe, então é algo normal um homem brigar com a mulher, né? Porque isso é algo que vai refletir e por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Porque você muitas das vezes no namoro você faz uma escolha errada, né? Por N motivos, isso acaba refletindo lá no futuro. Como o namoro foi sempre assim, é normal do homem e a mulher discutir toda hora, tá brigando, então eu vou casar, porque, né, vou pra ver no que vai dar e a pessoa começa a, no decorrer da vida, ver que aquilo não é normal. Aquilo, né, começa a ler, estudar e tudo mais, e daí no fim, vou terminar porque eu não tô contente com o meu relacionamento, daí não assume o papel, né, aquilo perante a Deus no altar que a gente jurou, né, a gente jurou amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e tudo mais. E é difícil muitas das vezes, né? Mas é isso aí, é o papel do homem, ele tem que ser firme, tem que encarar os problemas, os desafios de cara. Muitas das vezes ainda tem um conhecido que ele pegou uma certa vez, ele foi acampar com a esposa, eles foram num camping, e aí alguém durante a madrugada começou a querer abrir a barraca e tudo mais, e daí ele pegou assim para a mulher e falou: vai lá ver quem é que tá mexendo, a barraca grande. E daí ele sentou lá atrás da barraca e botava a mulher na frente. Isso é algo que o homem tem que fazer, né? Vestir, por mais às vezes, o cara sente medo, não, mas, cara, tu é o homem, o Mas macho alfa da casa, né? você sabe, Guilherme, que isso que você está falando, vamos lá, tem algo muito importante nisso que você está falando, tá? Que aí vem a educação das vontades, uma educação necessária do nosso tempo, para a gente já encaminhar aqui, que já estamos a 1h20 de conversa, né? Ah, ah, vamos lá. A gente pode, que nem você falou assim, tem alguém mexendo na barraca e tal, tanto o homem quanto a mulher vão ter medo, né? Vai dar medo, assim, beleza.
Medo é normal, é natural que sinta medo, é o desconhecido ali, é uma coisa desconhecida, você não sabe direito como lidar com aquilo ali. Agora, vamos lá. Tudo bem sentir medo. E tudo bem que na mulher o medo gere uma certa paralisia. Uma coisa de tipo assim, não quero enfrentar aquilo ali, né? E isso nada tem a ver com fragilidade nem nada, tá? Mas não é esperado que o homem paralise, né? Porque se esse homem paralisa, fica, né, no cantinho da barraca lá, alguém vai ter que ver a droga da barraca, entendeu? Assim, e aí é que tá, a educação do nosso tempo, ela não é assim. A gente pode sentir medo, todo mundo sente medo, medo é normal e tal, não tem nada problema com medo. Ninguém tá dizendo assim que tem que ser super-homem, super-mulher e tal. Mas a gente pode sentir medo e do medo ter coragem. A gente pode usar o medo e o medo se transformar em coragem, o medo não se transformar em paralisia. E no nosso tempo a gente tem assim, desafio, obstáculo e, meu Deus, trauma, né? Dificuldade, tal, não vou conseguir lidar. Né? Medo e, né, angústia, medo e tristeza. A gente perdeu essa dinâmica aí de ter medo e sentir coragem. Imagina, você tá lá numa guerra, né? Tá vindo um batalhão pra cima de ti, né? Você vai ter medo, cara. Vai ter medo, vai fazer o quê? Vai ficar esperando levar tiro. Você tem que te tirar coragem, não, não tem. E a vida é um pouco isso, assim, né? Às vezes você vai ter que tirar, assim, tem um filho doente, ou tem, né, a mulher doente, tem que fazer alguma coisa. Cara, óbvio que vai dar medo, assim. Tudo que importa na vida abre um risco de morte. Assim. Tudo que realmente importa na vida, a gente tem medo de perder para a eternidade, assim, de não ter mais aquilo na presença física, né? Então, é isso que importa na vida. E essas coisas vão dar medo, de fato. Só que a gente não pode olhar para esse medo, eu tô falando aqui do ponto de vista como homem, olhar para esse medo e sucumbir, né? E abandonar o lugar de homem de ter coragem de agir perante isso, de ter coragem, né? De pegar esse medo e dizer, essas pessoas, elas dependem da minha coragem para lidar com isso, né? E não tem a ver com ser admirado por essas pessoas, não tem a ver com com, com nada a não ser o seu próprio lugar esperado, né? A própria ação do homem dentro da família. Porque aí tá, se a gente pega o homem apenas como provedor, que é aí que tá, né? Nas caixinhas hoje eu recebi isso, assim, é, o homem é o provedor. Olha, é que isso é colocar uma função no homem que é muito pequena. Então, porque assim, se ele for provedor, ele não precisa fazer mais nada. E aí que tá a desgraça, né? Porque na cabeça dele e da esposa, ele acha que é só aquilo ali que serve, né? Ou, por exemplo, o homem é aquele que fica com os filhos, é aquele cara sensível que tá lá trocando a fralda, tá? Mas aí não faz mais nada além disso, entendeu? Tipo, tá, assim, não serve, entendeu? Não funciona. Precisa ser no sentido integral. Precisa ser o cara que sim, né, dá conta de se preocupar com as contas da casa, né? Dá sim conta da estabilidade emocional da família, né? Então, óbvio que vai dar medo algumas coisas na vida, mas o homem tem que ser aquele que vai reagir primeiro, vai dizer assim, olha, é uma desgraça, uma bosta que isso esteja acontecendo, mas a gente precisa resolver, a gente precisa fazer algo com isso, né? E é esperado que isso parta isso do homem, porque se a mulher se dá conta disso e ela tem que agir, é só porque o teu medo te paralisou e ela tá em desespero. Porque ela ficou olhando para o lado esperando que você agisse, né? E esse é um pouco o desenho do nosso tempo, assim, né? É a escola, é a criança que, sei lá, brigou na escola, a escola liga, e aí a mãe quer conversar com o pai não quer saber, o pai não tem medo de enfrentar a escola, tem medo de ser pai, e aí fica assim, deixa passar, todo mundo finge que nada aconteceu e vai para frente, né? Então, assim, é uma desgraça em todos os sentidos, assim, né, da construção societária. E claro que a gente poderia falar aqui de ser mulher, de ser família, né? Poderia entrar em vários outros âmbitos, mas me pareceu que nesse momento, falar do lugar de homem, por sermos aqui três homens, uma conversa muito necessária, porque não tem como alguém olhar para nós e dizer assim, mas, por exemplo, se a gente falasse sobre ser mulher, não tem como, né? Porque a gente não é mulher. Então, seria mais teórico. E aí, realmente, a gente poderia acabar caindo em abstrações, né? Que não são muito leais com a realidade, né? Agora, quando a gente fala de ser homem, a gente é homem e é esse homem que a gente é. Já pensou, né? Se a gente não fosse isso que a gente está falando aqui... E por que eu estou falando disso, galera, para encerrar a nossa live? Porque se tem uma aposta possível, tem gente mandando, queria mandar pro meu irmão, queria mandar pro meu marido, queria mandar pro não sei o quê.
Se tem uma aposta possível para esses caras que estão vivendo uma vida de irresponsabilidade afetiva, moral, financeira e tudo mais, se tem uma aposta para esses caras, é eles olharem para um homem de verdade e eles imitarem. Né? Se eles não conseguem se inspirar e articular dentro deles o que eles podem fazer com isso, imita, né? Faz igual. Ah, mas eu não vou me sentir bem. Não é sobre se sentir bem, é sobre a tua vida ganhar sentido ao longo do tempo. Não vai ganhar sentido para já, assim. Ah, eu não tô nem falando de imitar aqui, né? Entre nós, tem caras muito bons, né, que dá para imitar, assim. A gente mesmo imita alguns caras aí, né? Então, essa imitação ela é necessária e ela traz um efeito positivo, né? E esse efeito positivo é que quando você tem, se a gente não tem no próprio pai um homem para imitar, né? Que é o que vocês falaram aí, né? Se a gente não tem no próprio pai um homem para imitar, a gente tem em outros lugares, né? Tem o padre, tem o pastor, tem, sei lá, tem professor, né? Tem cara, tem especialista na internet, tem gente que dá para imitar. Só que a gente precisa, de fato, querer ser humano, querer ser homem, querer ser mulher. E não simplesmente levar a vida assim do Zeca Pagodinho, né? Deixando a vida levar, olhando novela, né? Ficando se distraindo o tempo todo. Senão a vida vai ser uma bosta. Né? Sabe por quê? Porque todas as vezes no consultório que eu pergunto para alguém como seria teu último dia de vida, nunca, nunca, nunca ninguém me respondeu assim. Ah, eu passaria bebendo. Eu queria, né, passar com prostituta, eu queria passar na pornografia. Não, sempre eu passaria com os meus filhos no parque, eu faria não sei o quê, eu ficaria com a minha esposa. Só que essa não é a realidade do dia a dia, né? Então, assim, se as pessoas tivessem, se elas soubessem que aquele é o último dia, elas viveriam de uma forma. Como elas não sabem, elas fingem que a vida não vai acabar. Essa vida aqui não vai acabar. Então, olha a desgraça do nosso tempo. As pessoas elas não têm mais contato com a morte, elas não têm mais contato com o sacrifício, elas não têm mais contato com um monte de coisa que é humano, né? Que é humano. Por exemplo, ser pai e mãe é humano. E as pessoas terceirizam isso desde 1 ano de idade para creche, né? Isso é um problema, vai ser um problema. Mas, galera, agradeço demais a conversa com vocês. Desculpa se eu interrompi alguns momentos, é que né, é muito bom esse assunto aqui. Certamente a gente vai ter né, outros momentos para falar dessas coisas aí. Agradeço demais. Se vocês quiserem deixar aí uma última mensagem. Ah, e também, galera, vamos fazer o seguinte, antes de pontuar aí, um aviso importante, tá? Terça-feira eu vou fazer uma live sobre recomeço conjugal, né? Que tem a nossa imersão em novembro, então já vou fazer uma live específica sobre esse tema. E eu queria que agora, né, quem está aqui na live com a gente, independente se ela vai ficar gravada ou não, porque a minha equipe não me posicionou, eu acho que eles não ficaram aqui, né, não ficaram aqui comigo no final. Eu queria que vocês tirassem um print da nossa live. Cada um de nós agora vai dar um sorriso aqui, eu, Guilherme e Alexandre. Tirem um print, né? E me marquem Guilherme, Alexandre, se vocês estiverem seguindo, se não estiverem seguindo, sigam. E se não seguirem, pelo menos postem lá nos seus stories e me marca, porque aí o Instagram reconhece que o assunto é relevante, tá? Vamos lá, nós três sorrir agora para esse print aí da galera. Aí! Por que isso é importante, pessoal? Eu contei no início da live que o Instagram me restringiu por algum motivo, talvez alguma denúncia, alguém enchendo o saco e tal. Então, quando vocês compartilham no Stories, o que acontece? O Instagram entende que a gente não está sacaneando ninguém, que a coisa é relevante, que o conteúdo é importante e tal. Então, quando vocês deixam de fazer isso, de botar no Stories de vocês, de marcar e tal, o Instagram entende assim, pô, alguém fez uma live de 1h30, ninguém achou conteúdo relevante, o que será que eles falaram? Né? Nenhuma pessoa do Instagram vai lá olhar o que foi a live. É um algoritmo, né? O algoritmo pega, teve uma média de 40 pessoas na live o tempo todo, deve ter passado umas 400 pessoas na live, e, né, no final das contas, ninguém mencionou a live em lugar nenhum. Então, vai dar um problema para mim. Daqui a pouco eu estou bloqueado, vocês não vão achar meu conteúdo mais. Então, me ajudem ao Instagram me manter ativo aqui. Tá, galera? Aí vou passar agora a bola para vocês, para a gente encerrando a nossa live de hoje. Bom, muito bem. Bom, agradeço ao Wilson e ao Guilherme por essa oportunidade para a gente estar conversando aqui. Um assunto muito gostoso, muito legal a gente está falando. E sobre ser homem, a questão da responsabilidade todos os dias,
todos os momentos, minuto a minuto, hora a hora. Isso é um importante. Esquece de tudo. Esquece, larga tudo para lá. Eu não entendo a mulher, é difícil, é complicado, a questão emocional, esquece de tudo. Para com tudo isso daí. Seja responsável. Ame a sua esposa, ame os seus filhos. Não é para entender a mulher, é para amar, é para servir. Entendeu? Então, ser homem é isso. É isso aí. Perfeito, perfeito. Eu queria agradecer ao Wilson, ao Alexandre, especialmente ao Wilson, por ter dado a oportunidade, o convite daqui, poder falar nesse tema aí que é muito importante, né? Se a gente pudesse ficar, a gente ficaria horas e horas aí, 1 hora e pouco. A gente às vezes reduz, corta alguma coisa para tentar dar o tempo ali. Mas aí o que o Wilson colocou que é muito importante né, uma mensagem, viva hoje como se fosse o último dia de sua vida, né? Não deixe só para viver. Acorde, o que se, né? Todos os dias. Se hoje fosse o último dia da minha vida, o que eu faria? Eu daria uma volta. Dá uma volta, às vezes algo simples. Uma volta num parque, um piquenique na grama de casa, é algo, né? Larga o celular, deixa o celular mais distante, desliga, bota no modo avião. Fica ali 1 hora e meia com a mulher, com a namorada, com a esposa, com a família. Larga o celular, isso é muito importante. A gente já fez isso, e é gratificante, assim, ó. Larga o celular, lê um livro, conta uma história, vai brincar, dá risada, para voltar a ter esse vínculo, né? Muitas vezes a gente está falando e o outro tá ali, ó, tá nem prestando atenção. Mas isso aí é muito importante, né? É isso aí. Desculpa, eu te interromper de novo, Guilherme. Você vai ficar traumatizado de fazer live comigo. Não, que nada, faz parte. Tô brincando. Mas é isso, né? A vida com sentido, a gente estabelece ela quando a gente consegue viver esse último dia, não pensando assim, se eu tivesse o último dia, eu viveria, ia viajar para Paris, eu não sei o quê. Isso tudo é fantasia, né? Irreal. O nosso último dia de vida seria com as pessoas que a gente ama, de fato, né? Aquelas pessoas que a gente daria a vida, assim. E isso é um último dia com sentido, né? Um último dia real e possível. Então, a gente tem que viver os dias como se fosse o último, servindo quem a gente ama, porque se uma hora for, né, a gente parte, né, tranquilamente, honrando o compromisso e cumprindo a missão. O grande problema do nosso tempo é que, como a gente não tem mais contato com a morte, a gente acha que ela não vai chegar. E a gente vive cada dia como se fosse, né, mera distração. E a gente parte, sabe-se lá para onde, deixando nada para trás, né? Não deixando marca alguma nas pessoas que convivem com a gente. E, sinceramente, né, isso não vai fazer de ninguém um homem de verdade. Certo, então, galera, agradeço. Posso deixar só a última mensagem que eu esqueci? Pode falar. Última. Você não me corta mais, hein? Não, a última mensagem é o seguinte, cara, a galera aí que vejo tem bastante homens aí participando da live, né, mas a galera aí que gosta muitas vezes de trocar a família pelo futebol, pelos amigos, tudo isso é bom, né, não vou dizer que não, mas a gente tem que botar na balança assim a seguinte forma: quais são as pessoas que na hora da dificuldade vão estar comigo, né? Com certeza não vai ser os caras do futebol, não vai ser os caras do churrasco, vai ser sua esposa, vai ser seus filhos, né? Quando você precisar, quem é que vai estar para te apoiar? Então são aqueles os nossos que estão próximos, a nossa mulher, aquela que independente da dificuldade, o cara passar, ela vai estar sempre ali do lado do cara. Então é isso aí, a gente tem que voltar mais nosso olhar para dentro do lar, para dentro de casa, e é isso aí, tentar fazer diferença. Perfeito. Tem uma atividade, todas as lives que eu estou fazendo dessas últimas 3 semanas, aí eu passo uma atividade. Então, para a galera que está aí com esses 39, eu vou passar uma atividade agora, que às vezes eu passo no consultório, né? Mas é uma atividade bacana para a gente encerrar de fato agora, né? Que é o seguinte, tá? Imagine o seguinte cenário, quem está nos vendo aí, tá? Acabou a live, você, sei lá, 9h30 da noite, você pediu uma pizza, você foi buscar a pizza, tá? Foi lá, tá indo de carro buscar a pizza, tá indo de moto, sei lá. E você foi atropelado e morreu, tá? Morreu. Acabou. O que acontece? Quero que você imagine, quem tá aí nos olhando, quem estaria, né, agora de madrugada, no início da próxima manhã, quem estaria no teu velório? Quem estaria lá? Né? Faz isso honestamente, assim, pensa no teu interior, quem conseguiria estar, quem conseguiria, não quem ia ficar apavorado, sei lá, talvez tua mãe se enchesse de medicação, não conseguisse estar no teu velório porque você desesperasse. Quem estaria mesmo? Quem estaria por ti? Né? Não assim, os amigos do meu marido estariam, não, eles estariam lá
por causa dele, não estariam por causa tua. Assim, os meus filhos estariam e tal, os amigos dos meus filhos estariam. Não, os amigos dos teus filhos estariam por eles, não por causa tua. Quem estaria lá por causa tua? Você morreu agora, né? Saiu, foi pegar uma pizza, morreu. Quem estaria lá sentindo a tua falta? Por quê? Por que que eu estou dizendo isso, tá? Porque quando a gente vive essa vida dos amigos do futebol, da bebedeira, dos amigos da farra e tal, dos colegas de trabalho e tal, se você morre indo buscar uma pizza, sabe o que a galera faz? A gente já viveu isso, né? Compartilha no WhatsApp e diz assim: cuidado, viu? Olha, o trânsito tá terrível, né? O Guilherme saiu hoje pegar uma pizza e morreu atropelado, né? Saiu de moto e morreu atropelado. Cuidado aí. Ou, né, ó, o Alexandre saiu e tal, não botou cinto, voou pelo carro. Tomem cuidado para isso não acontecer com vocês. Você vê que esse é o tipo de relação de um amigo de futebol. Ele vai mandar no WhatsApp dizendo assim: olha, cuidado para não morrer também. Entendeu? Assim, tipo, olha, isso é uma vida frágil, uma vida sem sentido. Então, aquelas pessoas que estariam no teu velório, assim, profundamente tristes pela tua ausência, são as pessoas pelas quais tu deve servir, né? E aí é óbvio que a gente não vai servir todo mundo de uma forma assim inocente, né? Tem pessoas que não dá para servir porque são pessoas egoístas, querem te usar e tudo mais. A gente não está falando aqui no sentido de tornar o homem bobo também, mas de servir aquelas pessoas que sentiriam a tua falta, as pessoas que sofreriam por você, tá? Então, galera, quem estiver aí na live com a gente, faz essa atividade aí, né? Comenta comigo depois como é que foi, marca nas stories e tal. Agradeço a presença de vocês. 1h40 de live já é um recorde. Já é um recorde. É. Valeu, galera. Uma boa noite e até a Tchau. próxima aí pra vocês. Boa noite, boa semana. Valeu, Tchau, gente. tchau. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Até Prazer. mais.